Olá, meus amados irmãos, professores, professoras, alunos e alunas da EBD. Paz e bem a todos, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, primeiro trimestre de 2025. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando a carta do apóstolo Tiago. E a lição de hoje é a lição de número 11, com o tema Autenticidade diante das riquezas. Iremos estudar o capítulo de número 5 e os primeiros 6 versos do capítulo de número 5 da carta do apóstolo Tiago. Lembrando, meus irmãos, que o aplicativo do EBD em Foco já está funcionando. Acesse agora a sua Play Store e procure por EBD em Foco e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco. Lembrando também que você que gosta de ministrar com slides, seja então um assinante do EBD em Foco. Sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. É isso mesmo. E esses slides são editáveis. Isso é muito importante. A maioria dos slides que se encontra na internet não são editáveis, o que dificulta a preparação da aula. Mas aqui no ebdemfoco.com você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e editáveis, que você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua aula. Seja então um assinante do EBD em Foco. O conteúdo dessa assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no EBD em Foco. Basta você se tornar um assinante do ebdemfoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para atender você. Então, meus irmãos, acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, e verso 9, diz: Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e aconselhando os irmãos a terem cuidado quanto ao desejo de ficarem ricos. Paulo não está dizendo que é pecado desejar ficar rico. Paulo está dizendo que este desejo é perigoso. A vontade de ficar rico pode levar as pessoas a caírem em tentações, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Paulo está explicando que o cuidado com o desejo de ficar rico deve ser muito importante, porque a natureza humana ela é caída e nem todo mundo tem condição de desejar ser rico e manter-se íntegro com esse desejo. Muitos caem em muitas concupiscências, muitos caem em tentação, em laços e muitos na perdição. O resumo da lição nos diz: Deus abomina a ganância
e o uso egoísta dos bens materiais. Esse, inclusive, é um dos assuntos desta lição que iremos abordar: a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. O texto bíblico da nossa lição, né, eu já até falei no início, é Tiago capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Eu não vou ler o texto por uma questão de tempo, mas você com certeza faz uso do texto aí e medite neste texto, que é muito importante. Nossa introdução. No texto bíblico da lição deste domingo, encontramos uma advertência a respeito dos perigos da ganância e do mau uso dos recursos materiais. Veremos o perigo da avareza, a responsabilidade social dos ricos e a necessidade de misericórdia e bondade para com os pobres. O texto da lição vai falar a respeito de ganância e seus perigos, além de avareza e seus perigos. Fica aqui uma pergunta: você sabe a diferença entre ganância e avareza? São dois pecados relacionados a dinheiro. Mas qual é a diferença entre ganância e avareza? A ganância é o desejo. A ganância é a gana, a vontade de ter dinheiro, a vontade desenfreada de ter dinheiro. Não é a mesma coisa que cobiça. Cobiça é cobiçar algo de alguém. A ganância é a vontade de ter dinheiro, e esta vontade ela pode ser impulsionada pela natureza pecaminosa do homem, de tal modo que ela se torna uma obsessão, a ponto de escravizar a pessoa que deseja ter o dinheiro. A ganância é a gana, a vontade, a obsessão exagerada por ter dinheiro. E a avareza é o apego a esse dinheiro. Enquanto que a ganância corre atrás, a avareza protege o recurso. Enquanto que a ganância é uma obsessão por ter aquilo que ainda não tem, a avareza é uma obsessão por proteger aquilo que já tem. Então, a nossa lição irá, a partir de Tiago capítulo 5, verso de 1 a 6, falar sobre os perigos da ganância, a obsessão, a vontade desenfreada de ter dinheiro, de ter riqueza, e também sobre a avareza, que é o excesso de protecionismo, o desejo de não gastar, de guardar, o desejo de ter ali guardado, acumulado o dinheiro ou o recurso financeiro. Iremos falar também sobre a responsabilidade social dos ricos e a necessidade de misericórdia e bondade para com os pobres. O perigo da ganância. Advertência aos ricos. No texto bíblico desta lição, vemos que Tiago faz uma exortação aos ricos. Ele exorta a respeito da insignificância das riquezas. É importante lembrar que Tiago está falando da insignificância das riquezas num aspecto espiritual. Tiago não está dizendo que ser rico é uma ignorância, uma bobagem, que não tem importância nenhuma, que não tem resultado nenhum na vida social de uma pessoa. Até porque se você não tem dinheiro, como você ajuda alguém? Como você financia a obra? Tiago não está desestimulando as pessoas a terem dinheiro. Tiago está desestimulando as pessoas a serem apegados ao dinheiro. Tiago está desestimulando, assim como Paulo, as pessoas a terem uma gana desesperada por dinheiro. E também Tiago está exortando as pessoas a não serem apegados, a não serem avarentos, a não terem o dinheiro como um fim em si mesmo.
E é por isso que, nesse aspecto, o comentarista acerta em dizer que Tiago está exortando as pessoas a respeito da insignificância das riquezas num sentido moral e no sentido eterno. As riquezas não podem mudar nosso caráter no sentido de aperfeiçoá-lo. Porque tenho dinheiro, meu caráter foi aperfeiçoado. Não. O dinheiro também não pode mudar minha eternidade no sentido de comprar a salvação ou de impedir que eu seja condenado. O dinheiro é insuficiente para tal, mas o dinheiro é importante para ter uma boa saúde, uma boa escola, um bom transporte, financiar a obra, ajudar quem precisa e assim por diante. E fique claro na nossa exposição desta aula que não existe aqui nenhuma intenção de desestimular as pessoas a terem dinheiro, de pregar uma abstenção financeira, uma ideia franciscana de pobreza. Não. Aqui a ideia da lição e de Tiago também na Bíblia é despertar os irmãos para não viverem uma vida louca, desesperada atrás de dinheiro como se fosse a única coisa. E também não viverem apegados ao dinheiro que têm como se fosse a sua salvação. Nascemos sem bem algum e vamos deixar esse mundo também sem eles. Como disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Foi isso que Jó quis dizer. Nasci sem nada e não vou levar nada quando morrer. Por isso não devemos gastar toda a nossa energia e tempo somente acumulando tesouros nesta terra e não investindo no reino de Deus. O dinheiro e as riquezas são bênção de Deus, bem como testifica Salomão. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores, que é muito importante a gente lembrar disso, viu, irmãos? O texto bíblico, nem a lição, nem este professor está aqui estimulando os irmãos a terem uma vida de escassez. O texto bíblico não defende que a pobreza é o ideal para o cristão. Não, de jeito nenhum. Porque senão como se faria para construir templos, se faria para sustentar missionários, se faria para fazer as obras sociais da igreja, como se faria para pagar o salário do pastor, que é necessário, importante, como se faria para comprar materiais didáticos para a escola, e enfim, tantas outras coisas. A obra é sustentada por dinheiro, né? Melhor, a obra é sustentada por Deus através dos recursos dos irmãos. Então, ter dinheiro não é uma maldição. Ter muito dinheiro não é uma maldição. O problema é a ganância e a avareza que nós já explicamos lá atrás. O problema é o amor ao dinheiro e quando ele toma o lugar de Deus em nossos corações. E aqui é importante lembrarmos também o equívoco que muita gente fala, que o problema é o dinheiro, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o texto bíblico diz que o dinheiro é neutro. O dinheiro não é um mal em si mesmo. O mal está no amor ao dinheiro. O mal está na motivação que a pessoa tem para ter dinheiro. Mas o dinheiro em si mesmo é neutro. E o texto bíblico ele é bem claro em dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e não o dinheiro em si mesmo. E o problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro, até porque ter dinheiro é uma bênção. Imagina se você tem muito dinheiro, se você tem 10 empresas e você consegue dar emprego para
dezenas ou até centenas de famílias. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus, não é maldição. Agora, mesmo que você tenha tudo isso e faça tudo isso, mas você ama o dinheiro, então você está caindo em um laço. Aí sim surgem os problemas, como por exemplo a injustiça social, a opressão, o suborno e o abuso de poder. Se você ama o dinheiro, você está caindo em um laço. Você está sendo escravo. E sendo escravo do dinheiro, você comete injustiças. Você oprime, você abusa e você escraviza outros também. O amor a Deus e ao próximo jamais pode ser substituído pelo amor ao dinheiro, como diz 1 Timóteo 6:10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, nesse amor pelo dinheiro, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Que fique bem claro, já falamos sobre isso, o problema não é o dinheiro em si. O problema não é o desejo natural e honesto de ter dinheiro. Todo mundo precisa ter um certo nível de ambição, que inclusive o apóstolo Tiago faz distinção entre ambição natural e ambição egoísta. A ambição natural é aquela que todo ser humano deve ter, a inconformidade com a situação precária de sua vida. A ambição natural é o desejo de melhorar de vida, é o desejo de ter recursos para poder ajudar na obra do Senhor, para ajudar um familiar quando necessário, para socorrer alguém da família ou a si mesmo quando tiver uma necessidade, para ter uma casa melhor, para ter roupas melhores, para ter um melhor transporte. Isso é absolutamente natural e bíblico. Esse desejo, que é a ambição natural, ela é necessária e é abençoadora. O que nós não podemos ter é aquilo que o próprio Tiago diz, é a ambição egoísta, que Tiago diz que a ambição egoísta é aquele desejo de ter as coisas para satisfazer o ego, para satisfazer a sua própria vaidade. Tipo assim, por que você quer ter um carro? Eu quero um carro para esfregar na cara daqueles vizinhos, para esfregar na cara daqueles irmãos da igreja, para esfregar na cara dos meus parentes que disse que eu nunca ia ser nada. Isso aí é uma ambição egoísta. Porque você quer satisfazer uma necessidade pessoal sua, que inclusive é uma necessidade carnal. Isso é um problema. Mas ter o desejo de ter dinheiro para poder ter uma boa casa, um bom carro, para poder dar um bom transporte para os filhos, para os pais, para ajudar na obra do Senhor, isso não é pecado, muito pelo contrário, é nobre. Quando isso ocorre, o homem passa a adorar e servir aos bens materiais e não a Deus. Quando o homem passa a amar o dinheiro, quando o homem passa a ter uma ambição egoísta, o dinheiro se torna o seu senhor. E aí que mora o perigo. Corrosão dos bens. Os versículos 2 e 3 do capítulo que estamos estudando, capítulo 5, revelam os sentimentos dos ricos nos quais Tiago estava exortando. Ele afirma: as vossas riquezas estão apodrecidas. Elas estavam dessa maneira porque foram acumuladas sem um propósito benevolente e ocupava o primeiro lugar no coração daquelas pessoas. Quando Tiago fala aqui que as riquezas estão apodrecidas, há muitos que vão dizer que está relacionada com, inclusive, que as riquezas dessas pessoas eram alimentos, né? Eram alimentícias, pela questão, inclusive, do contexto histórico, onde ainda era uma produção muito mais agrícola. Mas a melhor opção aqui, sem dúvida, é que Tiago está abordando um aspecto mais moral, que as coisas que aquelas pessoas, que aqueles ricos adquiriram, eram algo podre, porque estava suja,
com o sangue de outras pessoas, de pessoas inocentes. E aí que mora o perigo. Você adquirir dinheiro às custas do sofrimento dos outros. Esse é um problema que jamais você irá encontrar qualquer afirmação bíblica, qualquer tipo de apoio bíblico quanto a isso. A Bíblia não condena ter dinheiro, mas ter dinheiro às custas do sofrimento dos outros é um pecado bárbaro e também é crime. Na atualidade, muitos crentes não têm posses materiais, mas são ricos para com Deus, pois vivem uma vida santa de obediência e amor ao Senhor e ao próximo. São pobres, mas possuem um grande tesouro no céu. Isso, inclusive, a gente precisa observar do que é riqueza para as pessoas. O conceito de riqueza para as pessoas, elas mudam de acordo com a sua religião, de acordo com a época e até de acordo com o país. No nosso mundo, e provavelmente no mundo de Tiago, e daqueles ricos que Tiago está escrevendo, riqueza era de fato ter coisas. Mas existem muitas culturas, muitas sociedades que admitem que riqueza é ter bem-estar, é estar contentes, é ter uma família abençoada, próspera, é ter saúde. Isto é riqueza. E no sentido geral, nós podemos observar pela Bíblia que ser rico não é necessariamente, isso no sentido geral da palavra, do ensino bíblico, viu, irmãos? No sentido geral do ensino bíblico, a Bíblia não ensina que ser rico é ter muito dinheiro, ainda que isso possa, em algum sentido, fazer parte. Mas ser rico é estar contente, satisfeito em Deus. Isso sim é a maior riqueza. Testemunho contra si mesmo. Tiago enfatiza que a ferrugem dos bens acumulados será um testemunho contra os ricos egoístas e consumirá a sua carne como fogo. Mais uma vez aqui, por isso eu concordo com alguns expositores que dizem que a ideia aqui é mais uma questão moral, porque o Tiago está dizendo aqui que o que enferrujou foi a prata e o ouro, e prata e ouro não enferrujam. A gente sabe disso. Então, Tiago está dizendo que aqui esse ferrugem é a moralidade. A moralidade desses ricos estavam destruída. Eles eram profundamente egoístas e, mesmo com todo o dinheiro, pensando que era alguém, mas na verdade eles estavam sem nenhuma moral, sem nenhum caráter, porque havia sido corroído pela ganância e avareza. A condenação não é pela posse de riquezas em si, mas pelo uso egoísta e opressor desses recursos. Isso é importante que seja dito para que não haja nenhum tipo de confusão, de entendimento errado. A Bíblia não condena ninguém ser rico, muito pelo contrário. A Bíblia incentiva que trabalhemos e tenhamos com abundância para, inclusive, diz Paulo, inclusive partilhar com aqueles que não têm. O problema não é o bem material em si, irmãos, isso precisa ficar claro. É o sentimento que se tem para com esse bem. É o desejo que se tem pelo acúmulo ou pela forma de conseguir. Em suma, o problema não é o bem material em si, mas o sentimento que eu tenho por ele. Amor às riquezas produz infelicidade. No dia do Senhor, do seu juízo, as riquezas não poderão livrar ninguém da ira de Deus. Foi o que nós falamos lá no início. A futilidade, a incapacidade das riquezas de resolver a sua eternidade, a nossa eternidade. Segundo tópico, responsabilidade social dos ricos com os pobres. Tiago expõe as ações injustas de um grupo de ricos contra as pessoas indefesas, provavelmente lavradores pobres. No tempo em que a carta foi escrita, as pessoas pobres que não podiam pagar suas dívidas eram lançadas na prisão ou forçadas a vender suas posses. Tiago 5,4 diz: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores
dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos, o Senhor Tsabaoth. Tiago está dizendo aqui que não ficarão impunes as pessoas que roubam. Pior ainda, as pessoas que roubam o necessitado. Pior ainda, as pessoas que roubam aquele que trabalhou para sustentar a sua família e foi roubado por aquele que deveria ter pago de forma justa, né? Olha só a situação que era naquela época, né? No tempo em que a carta foi escrita, as pessoas pobres que não podiam pagar suas dívidas eram lançadas na prisão ou forçadas a vender suas posses. Hoje em dia, por exemplo, se você pega um dinheiro emprestado de forma legal com o banco negocia, dá tempo, e era isso que era para aquelas pessoas fazer, né? Por mais que se digam que as agências bancárias, que o mercado é cruel, e de fato o capitalismo é cruel, isso aí ninguém nega, ainda que eu ainda pense que seja a melhor opção para um sistema econômico é o capitalismo, porque é o que dá mais liberdade, mas de fato né? Só que naquela época, quem devia não tinha a opção de negociar a dívida, né? As pessoas eram muito mais cruéis, né? Porque eram pessoas em si, não eram instituições, e elas forçavam as pessoas a vender tudo que tinha, ou tomavam mesmo tudo que tinha para pagar aquela dívida. Hoje, inclusive, no Brasil, se você tem uma casa e você só tem aquela casa para morar, uma instituição financeira ou quem quer que seja não pode cobrá-la na justiça, porque você não pode ficar sem casa, que é um avanço, né, na sociedade, ainda que a lei judaica mesmo proibia esse tipo de conduta, mas as pessoas viviam violando a lei. Inclusive a lei judaica, ela proibia que a pessoa trabalhasse hoje e o patrão deixasse para pagar amanhã, tinha que ser pago hoje, porque muitas vezes as pessoas dependiam daquele salário para pagar a comida de noite. Às vezes eram também obrigados a entregar seus filhos ou parentes como escravos para o pagamento de dívidas. E nós vemos isso lá no caso da viúva. Sem recursos para realizar o pagamento da dívida, os pobres chegavam a morrer de fome, porque não tinha como comprar comida. Era uma situação muito cruel. Então a questão não era só não pagar. A questão não era só diminuir o salário. A questão não era só cobrar na justiça. A questão era que tudo isso levava a uma vida de sofrimento e até a morte. Assim, o texto deixa claro que os atos de injustiça não serão esquecidos. Da mesma forma que o clamor do povo hebreu no Egito chegou aos ouvidos do Senhor, o clamor dos pobres continua a chegar aos ouvidos do justo. E que fique bem claro, isso não se resume, se restringe ao tempo de Tiago. Aqueles que oprimem o pobre hoje, aqueles que roubam do pobre hoje, esse clamor desses pobres estão chegando diante de Deus. Eles irão sim ter que prestar conta diante do justo juízo que é Deus. A responsabilidade com a simplicidade. Em vez de buscar uma vida simples, moderada, o versículo 5 descreve uma vida de luxo e futilidade dos ricos. E aqui está a palavra central desse slide, desse texto. A futilidade. Ter uma vida boa, ter uma casa boa, ter um bom carro, ter muito dinheiro não é problema. O problema é o uso fútil de todas essas coisas. Estes viviam de modo a não considerar as necessidades dos outros. Eram egoístas, se preocupavam apenas com exibições dos bens. Nós vemos muito isso, né? Pessoas que têm 5, 10 carros, que muitas vezes nem usa. Colecionadores que gastam rios de dinheiro para colecionar coisas que vão ficar lá expostas para uma satisfação pessoal. Isso é uma profunda idiotice e não encontra respaldo na Bíblia. Muito pelo contrário, a Bíblia vai condenar essas coisas. Uma pessoa que compra não sei quantos carros, porque eu sou um colecionador. Eu tenho
1 milhão em carros que eu coleciono. Tá aí, para poder as pessoas ver e me aplaudir e me adorar, porque eu tenho e elas não. Isso é a grande questão do ter dinheiro. A futilidade, o exibicionismo em busca de reconhecimento e adoração. Se eu tenho uma frota de 100 carros trabalhando pela cidade, gerando renda, isso é ótimo. Mas se eu tenho uma frota de 10 carros exposta lá na minha casa, lá, ou no meu salão, lá, só para as pessoas verem e admirar, e me admirar, é óbvio. Isso é uma futilidade profunda. Esse é um problema de egoísmo que acaba com as pessoas. Aí está o grande problema do acúmulo de dinheiro, do exibicionismo e da futilidade do uso dos recursos financeiros. Viviam de forma nababesca. Nabab, né? Ou nababo era um título dos indianos antigos, né? Que viviam de forma realmente suntuosa, de forma luxuosa, né? Vivem de forma luxuosa e negligencia o sofrimento alheio. Não podemos utilizar os bens materiais que recebemos do Senhor de forma tola e egoísta, buscando somente os prazeres deste mundo. Os nossos recursos precisam ter propósitos e não a satisfação da nossa vontade egoísta. A responsabilidade com os indefesos. Segundo a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, acumular dinheiro às escondidas, explorar empregados e viver regaladamente são atitudes que não escaparão do olhar de Deus. Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo que esse recurso não está sendo adquirido de forma honesta. Deus está vendo que os seus funcionários estão sendo explorados. Deus está vendo que você está vivendo de forma regaladamente. Deus está vendo que você está fazendo uso fútil dos seus recursos. Deus está vendo tudo isso e não pense que isso vai passar desapercebido. Essas pessoas a quem Tiago se refere, os pobres, eram pessoas indefesas, o que hoje chamamos de pessoas com condição de vulnerabilidade social. Eram pessoas que não tinham como ascender socialmente. Então tinha que ser no mínimo respeitado a força de trabalho dessas pessoas e serem pagos de forma honesta e digna os seus salários. Deus é justo e nos ensina em sua palavra o cuidado que devemos ter com os pobres, órfãos e viúvas. Os ricos a quem Tiago se refere levavam os pobres aos tribunais devido a dívidas e, ao que tudo indica, deixavam de lhes pagar o salário, privando-os do sustento. Existe uma certa ideia de que estes ricos, inclusive, eles criavam regras, né? Eles influenciavam a lei, né? Parece tão normal, né? Parece que nunca acabou isso. Nós vemos muitos políticos, juízes, que fazem exatamente isso. Que criam regras legais, que são legais, são leis, que beneficiam eles mesmos, enquanto o pobre vai cada vez mais se degringolando, se afundando. Existe uma ideia de que estas pessoas, estes ricos, iam aos tribunais, às câmaras legais e ofereciam dinheiro para que as leis fossem aprovadas, as regras fossem aprovadas, de modo a beneficiá-los em detrimento do necessitado. Parece uma regra que se perpetuou no mundo inteiro. Parece a imagem do mundo político e jurídico brasileiro, judiciário brasileiro. Os juízes continuam criando regrinhas, exigindo do poder legislativo e executivo mais e mais benefícios aos penduricalhos, que no final dão a eles salários altíssimos por mês. Os políticos criam regras e regras que só beneficiam eles, enquanto isso a população pobre sofre. Enquanto eles têm reajustes nababescos, colossais em seus salários quase todo ano, os trabalhadores têm
reajustes mínimos. As condições de direito dos trabalhadores são mínimas. Por exemplo, um trabalhador tem que trabalhar 35 anos nesse país chamado Brasil para se aposentar. E um deputado, um senador, um presidente, basta se reeleger e ele já terá direito a uma aposentadoria, inclusive com salário integral. Esse é uma coisa que se repete desde a época de Tiago. Eles indiretamente estavam levando as pessoas à morte e estão até hoje, e também à escravidão. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Os ricos continuam explorando os pobres. E desde aquela época, se levarmos em consideração essa linha de pensamento, eles influenciam as leis para que eles possam viver de forma legal, rica, enquanto os outros padecem. Terceiro tópico, a necessidade de misericórdia e bondade. O uso sábio dos recursos. Tiago ensina que os recursos devem ser usados com sabedoria para o bem comum e para a glória de Deus. Isso aqui é importante. O uso dos recursos com sabedoria, né? Muitas vezes o texto fala e a gente precisa entender, compreender o texto. E às vezes o comentarista também fala sobre o perigo, o problema de acumular riqueza. Mas vamos lá. O perigo de acumular riqueza é de forma egoísta. Mas acumular riqueza é importante. Ter uma reserva de emergência, por exemplo, é substancialmente importante. Nós vivemos, gente, coloque isso na cabeça de vocês. Nós vivemos em um país onde o sistema público de saúde, por exemplo, não funciona. O SUS é o maior engodo que os políticos brasileiros passaram para a gente. Não funciona. Esses dias eu precisando de um ultrassom para minha mãe. Uma coisa que custa R$150 no particular. E o Estado não tinha como oferecer para ela. Eu tive que ir no particular para fazer isso. Minha esposa precisando fazer seus exames, os exames femininos lá de prevenção e tal. E o município, o Estado não tinha como fazer. Tinha que ficar numa fila de não sei quanto tempo. Aí a gente vai para o particular. Graças a Deus, Deus nos dá esse recurso. Então é importante que você tenha reservas. É importante que você tenha dinheiro para você socorrer a você mesmo, sua esposa, seus filhos, né? No caso da esposa, socorrer seu esposo, da mãe, pai, socorrer seus filhos, ou dos filhos socorrer seus pais. Você precisa ter reserva. Você precisa, nesse país onde as coisas são caras, você precisa ter reserva. É muito importante que você faça um uso sábio dos seus recursos. E você quer que a minha opinião sobre um uso sábio dos seus recursos? Crie uma reserva de emergência. Crie algum tipo de investimento que você possa tirar ele do banco para poder pagar uma emergência, para poder pagar um exame, para poder, enfim, fazer uma cirurgia. Deus faz o milagre, irmão, faz. Não é porque Deus é o Deus de milagre, nós cremos nesse Deus de milagre, que nós não temos que ser prudentes. Nós temos que ser prudentes e ter a nossa reserva de emergência. Então aqui Tiago ensina que os recursos devem ser usados com sabedoria. Então comece criando uma reserva de emergência, porque se você depender do Estado brasileiro, você vai se dar muito mal. Ele adverte contra o acúmulo de riqueza sem propósito. Sem propósito. Qual é o propósito da minha reserva de emergência? A emergência que acontece na vida da gente. A emergência que acontece na vida da gente. Você tem R$5.000 guardado? Ótimo. Precisa fazer um exame de urgência? Você corre e faz. Não precisa esperar o Estado. Você tem 10 mil, 15 mil, 20 mil de reserva de emergência? É ótimo. Precisa fazer uma cirurgia, uma coisa que é necessária. Você vai lá e faz, não espera pelo Estado. Porque o Estado demora. O Estado cobra uma enormidade, um absurdo de impostos, mas quando você precisa da saúde pública, você não tem. Então, use o sábio dos seus recursos. Use os seus recursos com propósito. Comece criando uma reserva de emergência para você. Precisamos aprender a usar os nossos recursos positivamente, servindo a igreja do Senhor e dando um bom testemunho aos que estão de fora. A melhor forma de você dar um bom testemunho
para os que estão de fora com o uso do seu dinheiro é cuidando da sua vida, cuidando da sua família. Péssimo para os outros verem quando um cristão que doa muito na igreja, na hora que a família precisa, ele não tem. É péssimo isso, tá? Entenda de uma vez por todas, sua primeira e primária responsabilidade é com a sua família. Nunca deixe de contribuir com a obra do Senhor. Mas primeiro, é o próprio Tiago que diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo, tá? Então pense nisso. Você deve contribuir na obra do Senhor, seus dízimos, ofertas, para que a obra funcione. É óbvio, isso é absolutamente necessário. Mas lembre-se, sua principal prioridade é sua família. Jesus ensinou que onde está o nosso tesouro, ali está também o nosso coração. Seu tesouro é o quê? É sua família? É a obra do Senhor? Então tá ótimo. Então seu coração vai estar nisso. Mas se o seu tesouro é dinheiro, então seu coração vai estar no dinheiro. E isso é um problema grave. Este princípio sugere que nossas prioridades e paixões são refletidas na maneira como usamos nossos bens. Com toda certeza. Com toda certeza. Nossas prioridades e paixões refletem na maneira como nós usamos nossos bens. Se nós investimos mais na obra do Senhor, nós estamos errando. Porque nós temos que investir mais na nossa família. Porque se uma família está desestruturada, então nós teremos uma igreja desestruturada. É preciso lembrar, gente, que a família é a célula máter da sociedade. A família é a célula máter da igreja. Se a família se fragmenta, a igreja fragmenta. A sociedade fragmenta. Então nós precisamos dar o melhor estudo dos nossos filhos, a melhor educação no sentido tanto moral, religiosa, quanto institucional. Nós precisamos dar o melhor acolhimento, estar sempre o mais perto possível dos nossos filhos, dar o conforto, dar a eles o motivo, o incentivo para serem pessoas boas, e às vezes isso precisa de dinheiro. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas esposas, as esposas dos esposos, dar uma vida boa, tranquila, segura. Especialmente nós que somos homens, precisamos dar às nossas esposas e filhos tranquilidade, segurança, para que elas tenham vida tranquila, tenham vida boa, sim. E isso é importante para que a família seja coesa, seja forte, porque uma família forte, nós temos igreja forte, sociedade forte. Mas se a família é fragmentada, nós teremos as consequências na sociedade e também na igreja. Investir em ações que promovam a justiça e a misericórdia não só beneficia os necessitados, mas também alinha nossos corações com os valores do reino de Deus. Isso começa pela família. É a própria Bíblia que diz que aquele que rejeita ou negligencia os da sua família negou a fé e é pior do que o incrédulo. A sabedoria na gestão dos recursos implica discernimento para identificar oportunidades onde nossas contribuições podem causar maior impacto, provendo equidade, sustentando aqueles em necessidade. Isso aqui é importante também, viu? Você não vai sair dando dinheiro para qualquer um pela rua, gente. Essa semana mesmo, passou aqui na minha casa, um homem, ele queria dinheiro. Eu falei que não tinha dinheiro, ele queria um prato de comida. Eu falei, minha esposa ainda está terminando o almoço, eu tenho pão, o senhor quer pão? Ele virou as costas e saiu. Ele não quis pão, o almoço não estava pronto, mas tinha pão. Eu compro pão para mim, eu compro pão para os meus filhos, para minha esposa. Por que ele que estava em necessidade não podia comer pão? Então ele não estava em necessidade, ele queria dinheiro para outras coisas e não vai levar. Então a gente tem que ter cuidado, ter sabedoria também na hora de nós aplicar nossos recursos, ajudando as pessoas, porque tem muito malandro nesse mundo. Ajudando os necessitados. A autêntica fé cristã também se manifesta na ajuda aos necessitados. A religião pura, imaculada para com Deus e Pai está em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Não adianta você viver uma vida mais espiritualizada, entre aspas, possível, cheia de dons, se você negligencia o amor ao próximo. Se você vê uma pessoa necessitada e você não ajuda. Foi Tiago quem disse, irmão, o que adianta se chegar um irmão diante de você e dizer, irmão, eu estou com frio e fome. Aí você ora por essa pessoa e despede ela sem dar a ela o cobertor e a comida. Que vantagem tem nisso? Isso não é a religião verdadeira de Cristo. A religião verdadeira de Cristo tem alguém com fome, a gente dá de comer. Tem alguém com frio, a gente dá o que cobrir, né? No caso que eu falei agora há pouco, eu ofereci o que eu podia dar.
o pão. Ele não quis o pão. Não, é um problema dele, mas eu tinha o pão. A ajuda aos necessitados é uma expressão concreta do amor cristão e um reflexo da compaixão divina. Quando direcionamos nossos recursos para aliviar o sofrimento dos menos favorecidos, estamos cumprindo um mandato bíblico e demonstrando uma fé viva e ativa. É bíblico cuidar dos necessitados. É bíblico viver a nossa vida pensando no próximo. Paulo diz isso: irmãos, não viva como se só vocês existissem. Não viva assim como se vocês fossem os únicos na face da terra. Eu estou parafraseando o que Paulo diz, é óbvio, irmão. Mas pense no irmão. Pense na necessidade do irmão que você convive. Pense, lembre, tente ajudá-lo. Isso é importante, é um mandato bíblico. É um dever cristão ajudarmos. Os recursos podem ser usados de diferentes maneiras, como, por exemplo, doar alimentos, oferecer abrigo e suporte financeiro e envolver-se em iniciativa que busque erradicar a pobreza e a injustiça. Erradicar a pobreza e a injustiça é um pouco de utopia, né? O comentarista coloca aqui porque ele acha bonitinho, mas isso aqui ninguém acredita nisso não. Se ele acredita, ele está errado. Além do suporte material, a ajuda aos necessitados também envolve a provisão de apoio emocional e espiritual. Nós podemos amenizar, nós podemos alcançar, diminuir a dor das pessoas, o sofrimento das pessoas, mas erradicar pobreza e injustiça só no reino milenar de Cristo. Nós devemos, óbvio, né, estar sempre disponível para poder ajudar, seja com provisões materiais, emocional ou espiritual. Um dever cristão que nós devemos ter. Por isso, eu disse agora há pouco, nós precisamos ter reserva de emergência, fazer uma boa gestão dos nossos recursos, porque quando alguém precisar, como que a gente vai ajudar, né? Se a gente também é um necessitado. Alguém precisa ter para ajudar, inclusive emocional e espiritual. A prática da misericórdia exige uma disposição contínua para ouvir, compreender e agir em benefício daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, como vemos na parábola do bom samaritano ensinado por Jesus. Disposição, né? Qual é a nossa desculpa? Dinheiro? Ah, mas você pode fazer outra coisa. Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho pão. Eu tenho pão. Dá para dar o pão. Se a pessoa quiser o pão, coma o pão. Eu não tenho pão aqui, eu tenho dinheiro. Então, eu posso dar o dinheiro. É óbvio que nessa questão do dar o dinheiro, a gente precisa ter muito cuidado nos dias de hoje, que tem muita gente pedindo dinheiro para poder usar droga. E aí, nós temos um problema. Sinceramente, honestamente, eu ajudo pessoas que passam aqui na minha loja pedindo dinheiro. Eu ajudo. Mas, sinceramente, eu gosto de ajudar lá na minha igreja. Nós temos a equipe de diaconia que monitora pessoas com necessidade e ajuda com cestas básicas, remédios e outras coisas. Eu gosto de ajudar assim porque a equipe de diaconia faz a triagem dessas pessoas. Mas dar dinheiro em espécie para pessoas na rua é muito perigoso. Você pode estar financiando o vício. Promovendo a justiça social. A generosidade e a misericórdia são ferramentas para promover o caráter de Deus e cumprir o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, né? Sendo generosos, exercendo misericórdia, que foi o que Jesus disse, nem misericórdia quer e não sacrifício, sendo generosos, sentindo a dor dos outros, se preocupando com os outros, é uma forma de mostrar quem Deus é através de nós. Você tem usado seus dons e talentos, bem como seus recursos financeiros para servir a Deus, refletindo seu caráter e justiça? Isso é uma questão que deve ser feita por cada um de nós. Seja inteligente e use sua vida e recursos para acumular tesouros nos céus, onde nada pode roubá-lo e a recompensa é justa e certa. O fato de nós termos como prioridade acumular tesouros nos céus, nesse sentido, para a eternidade, não significa que você não possa ter reservas, não possa ter patrimônio, porque é a partir disso que você ajuda os outros. Coloque isso na cabeça de você, mas não se apegue a elas, se apegue ao que é eterno. Nossa conclusão. O texto bíblico estudado nos oferece uma visão clara e contundente sobre o uso responsável das riquezas. Deus não condena a posse de bens materiais, mas adverte severamente contra o uso egoísta desses recursos. Somos chamados a viver com autenticidade, usando nossas riquezas com sabedoria, ajudando a necessitados. A verdadeira riqueza aos olhos de Deus é medida não pela quantidade de bens acumulados, mas pelo impacto positivo que fazemos na vida dos outros por meio da misericórdia e bondade. Que possamos ser fiéis administradores dos recursos que Deus nos confiou, refletindo seu amor e justiça em todas as nossas ações. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Acesse o site ebdenfoco.com,
ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. É isso aí, na plataforma ebdfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.